Olá, muito boa noite a você. Eu sou Adalberto Piotto e seja bem-vindo ao Cenário Econômico pela TV Brasil, com emissoras públicas de todo o país, diretamente dos estúdios da B3, no centro da cidade de São Paulo. Vamos aos destaques do cenário econômico de hoje. Juros ao consumidor caíram aqui, sobretudo no cartão de crédito, mas continuam altos. Juros mais baixos não significam juros baixos, no caso brasileiro, a gente vai mostrar isso. A inadimplência está resiliente, o problema é que quase metade das pessoas que estão inadimplentes está dizendo o seguinte, que não consegue pagar ou não prevê pagar as contas que estão em dívida justamente, que estão atrasadas até no prazo de 3 meses. O dólar cedeu aqui hoje, a bolsa subiu, as ações da Petrobras também, o preço do barril do petróleo também mais altos e também o preço da gasolina que vai subir a partir de amanhã, segundo a Petrobras. Já somos mais de 208 milhões de brasileiros, segundo o IBGE. Essa é a última estimativa do IBGE, que conta agora o mês de julho. E no estúdio a gente conversa com Marcelo Lopes, da L2 Capital, justamente sobre a economia internacional. Os Estados Unidos estão com a economia crescendo, aliás, cresceu agora no segundo trimestre 4,2%. Isso é um avanço importante, mas as ações na China caem, ou seja, o índice Xangai está caindo. Na Europa também há problemas, ou seja, a economia americana sobe, mas parte do mundo está sofrendo nesse momento. A gente fala disso tudo no cenário econômico que já está no ar. O presidente Temer desistiu de adiar o reajuste do servidor público que estava planejado para 2020, se editasse uma nova medida provisória dentro de todo aquele esforço fiscal que o governo anunciou neste ano, a parte disso no ano passado, mas também neste ano. Então, o reajuste será agora, já no ano que vem, em 2019. Mas isso significa que o próximo presidente, eleito agora em outubro, vai herdar um valor a mais a pagar na folha de pagamento acima de 6 bilhões, aliás, é bem acima de 6 bilhões. Vamos dar uma olhadinha aqui para tentar entender tudo que vai acontecer agora. São quase 7 bilhões de reais em 2019 a mais na folha de pagamento. Vamos lá para entender. O reajuste, por exemplo, dos servidores vai acontecer em 2019, antes poderia só acontecer em 2020, o que daria um fôlego maior justamente para o próximo presidente da República. Mas você se lembra daquele reajuste dos ministros do STF, do Supremo Tribunal Federal, que se aprovaram ali um aumento de 16,38%? Esse reajuste vai ser concedido na seguinte condição. O auxílio moradia, que em média para os juízes, que hoje está sub júdice, ou seja, está sendo pago por uma decisão liminar do ministro Luiz Fux, agora vai ser incorporado ao salário de um juiz. No caso também dos juízes do Supremo Tribunal Federal. Em média, esse reajuste, esse auxílio moradia é de R$ 4.700. No caso dos ministros do Supremo é um pouco maior, porque a gente está considerando os 16 de aumento, é de R$ 5.500. O salário do Supremo, então, passará de R$ 33.700 para R$ 39.200. Bom, mas o problema é que o reajuste, o teto do funcionalismo público, é o salário de um ministro do Supremo Tribunal Federal. E ele é balizador por uma série de outras categorias. Por exemplo, a mais simples e objetiva. Se esse é o teto e o teto vai aumentar agora para 39.200, boa parte do funcionalismo, dadas aquelas regras que obviamente o mundo privado não conhece, mas enfim, porque fica mais tempo na carreira, ganha lá um abono, mais um abono, e aquilo tudo vai se somando. Muitos funcionários hoje recebem 33.700, que é hoje o atual salário teto do funcionalismo público, que é o do ministro do Supremo Tribunal Federal, e eles sofrem o que se chama de abate-teto, ou seja, quem ganha 40 mil não vai ganhar 40 mil, vai ganhar 33,7. Mas se esse funcionário tinha direito a ganhar 40 mil, se é que isso é possível, sim, isso é possível, isso existe, agora ele vai ganhar também 39.200, porque ele pode receber até o teto do funcionalismo público, que agora será aumentado. Ou seja, tem uma repercussão enorme na folha de pagamento, justamente no momento em que o país tenta cortar despesas. Para você ter uma ideia, a meta fiscal agora, 2018, é de 159 bilhões de déficit. Desde 2014, a gente está tendo déficit nas contas públicas. Em 2019, o ano que passa a valer, por exemplo, todo esse aumento do funcionalismo, é de 139 bilhões, ou seja, é um pouco menor. A previsão lá atrás da equipe econômica do governo é que nós teríamos superávit ou contas no azul, as contas públicas no azul, ou seja, não tendo mais dívida em 2021, ou seja, com esse aumento, esse risco aumenta também proporcionalmente.
Essa é a situação dessa decisão que foi anunciada hoje pelo presidente Temer. E a Petrobras também anunciou que terá um aumento no preço da gasolina nas refinarias. O aumento é esse, a partir de 30 de agosto, amanhã, de 2,08, que é hoje, a 2,10. Se a gente considerar as 4 casas depois da vírgula, porque é assim que a Petrobras calcula o preço do combustível vendido nas refinarias, é um pouco mais de 2 centavos. Aqui dá 2 centavos, mas dá, se eu posso chamar assim, de 2 centavos e meio. É exatamente isso. É 0,225, alguma coisa, 0,250, alguma coisa desse gênero. Então, um pouco mais de 2 centavos vai subir agora o preço da gasolina nas refinarias, que, vale lembrar, os postos necessariamente não precisam repassar. Ou seja, é uma crença de que a competição no setor vai fazer com que o dono do posto banque essa diferença. Não necessariamente isso tenha acontecido, a gente vai ter que acompanhar nos postos de gasolina, mas a Petrobras subiu já a gasolina. Bom, nós já somos mais de 208 milhões de brasileiros, o IBGE divulgou hoje a estimativa referente ao mês de julho. O Marcelo Castilho está conosco no Rio de Janeiro e tem informações. Oi, Marcelo, boa noite. Boa noite, Piotr. Boa noite a todos. Na verdade, somos 208 milhões e 500 mil habitantes. Os dados divulgados hoje pelo IBGE com a estimativa dos municípios brasileiros traz uma informação, os dados trazem uma informação muito curiosa. 57% da população do Brasil vive apenas em 6% das cidades. As capitais brasileiras respondem a 24% desse total, ou seja, 24% da população brasileira estão nas capitais. Para a gente ter uma ideia, de um total de 5.568 municípios que compõem o nosso Brasil, em apenas 317 municípios, 317 cidades, vivem quase 119 milhões de pessoas. Os 3 estados mais populosos do Brasil estão aqui na região sudeste. Primeiro do ranking aparece São Paulo, com 45 milhões e meio de habitantes, o que equivale a 21,8% de toda a população nacional. Depois aparecem Minas Gerais, com 21 milhões, e o Rio de Janeiro, com 17 milhões e 200 mil pessoas. As capitais mais populosas do país continuam sendo São Paulo, com 12 milhões e 100 mil habitantes, o Rio, com 6 milhões e 680 mil pessoas e Brasília, com 2 milhões e 970 mil pessoas. Apenas 3 estados, os 3 na região norte, Acre, Amapá e Roraima, não tem mais do que 1 milhão de habitantes. A população brasileira, Piotr, teve uma ligeira alta nesse ano, 0,4%, em comparação com o ano passado. Nasceram mais 800 mil pessoas. Só que, segundo o IBGE, a gente já falou essa informação aqui, o crescimento da população está em declínio, decrescendo. A estimativa é que a população vai crescer até 2047, quando chegaremos a 233 milhões de habitantes, e a partir dali a gente começa a encolher. Piotr. Até lá precisa saber o que fazer, né? Prover serviços para todos os brasileiros, porque, convenhamos, é direito de tudo isso. E, obviamente, cada brasileiro tem que fazer sua parte também. Vamos falar um pouquinho agora sobre os juros ao consumidor, que caíram um pouquinho, segundo uma divulgação do Banco Central hoje. Vamos lá, o cartão de crédito caiu 20 pontos, 20,4 pontos. Mas isso não quer dizer que os juros no cartão ficaram baixos, não. Caiu, mas não ficou baixo. Vamos lá. Saiu de 291% ao ano para 271% ao ano. Não são juros para você gastar no cartão de crédito. Aliás, não faz nenhum sentido juros desse patamar. Vamos lá. O regular, que é aquela quando a pessoa paga, evidentemente, é uma média esse 271, porque o pagamento regular é quando a pessoa paga o mínimo ali e depois negocia com o banco, 252,1% ao ano. E 285 é aquele que não paga nada, ou seja, na média deu 271. Vamos seguir aqui, porque a gente tem também o crédito parcelado, ou seja, o parcelado no cartão caiu somente 1 ponto percentual, ou seja, quando o sujeito está todo regularizado, e o banco vai lá e negocia, olha, porque depois de 30 dias, dadas as novas regras do cartão de crédito desde abril do ano passado, se você não paga, o banco te chama depois de 30 dias para oferecer uma taxa menor. Quando o cliente está numa situação dessa, ou seja, que vai negociar, mesmo assim o banco só caiu 1 ponto percentual, é 167% ao ano, é altíssimo ainda. O cheque especial 304 para 303 caiu 1 ponto apenas, nós estamos vendo aqui muito pouco mais de 1 ponto. E o crédito pessoal, aquele que você pega no banco, de 43% para 44,6% ao ano, ou seja, continua muito alto. Obviamente que isso aqui traz inadimplência, a inadimplência brasileira está resiliente, a gente
Segundo, dependendo, evidentemente, de quem faz a medição, se é o Serasa ou se é o SPC Brasil, varia entre 60 e 63 milhões de brasileiros inadimplentes, isso corresponde a 40% a 42% da população adulta do país. Mas 46% nessa nova pesquisa do SPC Brasil disseram que não acreditam que vão pagar as dívidas nos próximos 3 meses, dada a resistência, o momento econômico que não provê renda. As pessoas estão sem emprego e com renda baixa. 58% desses aí são mulheres, dos inadimplentes. A média de idade é de 36 anos, numa idade em que as pessoas precisam consumir, estão comprando casa e tudo mais, e é exatamente onde tem um desemprego muito alto. O valor médio da dívida é de R$ 2.615. Para quem deve, aqui tem um outro retrato dessa dívida. O cartão de crédito é 20%, crediário 20%, cheque especial em torno de 20%. O cheque especial, que continua alto, acima de 300%, era de 8% em 2017. Agora chegou a 20%. Ou seja, juros altos trazem sim inadimplência, o cheque mostra isso. E amigos e parentes é a maior parte, as pessoas estão devendo ali para a família, 38%. Por outro lado, a gente tem a confiança do consumidor, que melhorou segundo uma nova pesquisa. A Vanessa Casalino está conosco em São Paulo e conversa conosco, porque essa confiança é para o futuro, né, Vanessa? Boa noite. Oi, Piotr. Boa noite para você, boa noite a todos. É um estudo da Confederação Nacional da Indústria, CNI, e a alta apurada foi de 3% em agosto na comparação com julho, o equivalente a 104,7 pontos. É o maior nível desde maio de 2016, momento em que o país estava em recessão. Com esse aumento, o índice reverte as perdas causadas pela greve dos caminhoneiros, uma queda de quase 4 pontos, que tinha sido registrada em junho, na comparação com maio. Apesar disso, o Índice Nacional de Expectativa do Consumidor continua cerca de 3% abaixo da média histórica, que é em torno de 107 pontos. De acordo com a CNI, essa melhora da confiança em agosto reflete o otimismo das pessoas em relação à inflação, ao emprego e à renda pessoal nos próximos 6 meses. E se deve também à proximidade das eleições. Isso porque é uma expectativa por parte do consumidor de que o próximo governo melhore a situação econômica do país. O índice de expectativas é importante porque é usado pelas empresas nos cálculos para novos investimentos e também para a contratação de pessoal. Piotr. Volta com o cenário econômico, com as informações do mercado hoje. Vamos dar lá. O Ibovespa subiu 1,18%. O Ibovespa tem tido uma certa resiliência, apesar do momento eleitoral brasileiro, diferentemente do dólar. 78.388 pontos, 1,18%. Vamos dar uma olhadinha aqui. As ações da Petrobras hoje subiram 5,18%. Tem peso forte no índice, portanto, puxa a bolsa para cima. 19,30 o valor da ação. Nós estamos falando das ações preferenciais aqui. A cotação do petróleo, isso ajuda a subir as ações da Petrobras, obviamente. O tipo Brent, negociado em Londres, foi a $77, subiu 1,40. E o tipo WTI, negociado na Bolsa de Nova York, 1,72. Esse aqui é o petróleo texano, o petróleo do Golfo do México ali, a quase $70 também. Vamos seguir aqui para a gente entender. O dólar começou hoje a arrefecer um pouquinho, queda de 0,65%. A R$ 4,11, ainda assim é um dólar bem alto se a gente levar em conta o passado recente. Vamos dar uma olhadinha nas bolsas internacionais. No segundo trimestre, a economia americana cresceu 4,2% em ritmo anualizado, ou seja, se a gente olhar nesse comparativo maior, 4,2%. No primeiro trimestre tinha crescido 2,2%. Só para você ter uma ideia de como a economia americana está se descolando do restante do mundo. Tanto é que Nova York hoje subiu 0,26%, a bolsa da Nasdaq subiu 1,19%. S&P 500 são as 500 maiores empresas negociadas tanto em Nova York quanto na Nasdaq. Subiu mais de 0,5%. Isso dá uma ideia do tamanho, ou seja, na média as 500 maiores empresas americanas subiram no mínimo 0,5%, ali para a gente ter uma ideia, né? Londres caiu 0,71% e o índice Xangai, na China, caiu 0,31% e tem caído bastante. Para falar sobre tudo isso, o Marcelo Lopes está conosco aqui. Marcelo, bem-vindo aqui ao Cenário Econômico da L2 Capital, que na verdade mora na Austrália, mas está em visita ao Brasil e veio aqui conversar conosco no Cenário Econômico. Bem, obrigado pela gentileza mais uma vez. Eu que agradeço, Piotr, sempre um prazer. Vamos começar com essa história dessas últimas bolsas aí. A gente está vendo a economia americana se descolando do restante do mundo. A gente já teve um aumento de juros dos Estados Unidos, a previsão é que haja mais 2 altas esse ano. Se os juros continuarem subindo, é justamente porque vai conter uma inflação que, obviamente, com esse crescimento daqui,
Aliás, eu li uma matéria hoje na Bloomberg, e a Bloomberg dizia exatamente o seguinte: o poder está com os vendedores, porque as empresas americanas estão subindo os preços, porque, claro, você tem comprador, tem poder aquisitivo, é natural que a empresa suba o preço para aumentar o lucro. E, obviamente, esse lucro se reverte no crescimento das ações também. Qual é o fim disso tudo? Porque o mercado comprador brasileiro é a China, e a China está com um problema hoje, e a gente vê o mercado americano subindo. Qual é a sua análise desse momento, Marcelo? Claro. Olha, o Brasil tem mais uma boa oportunidade para se dar bem com isso, porque com a guerra comercial entre China e Estados Unidos, a China acaba comprando mais produtos brasileiros porque os produtos americanos começam a ficar caros para os chineses. Não só porque o câmbio começa a apreciar e o real está depreciando, mas também porque alguns produtos na China já são tarifados lá, né? Produtos americanos que entram na China são tarifados e fazem os produtos brasileiros mais baratos. Então, tem uma oportunidade para o Brasil aí. Com relação aos Estados Unidos, é uma situação um pouco delicada, viu, Piotr? E por isso que eu digo que agora é hora de ter cautela, não é hora de correr para as bolsas, apesar dos bons resultados que estão tendo aí, as bolsas atingiram as máximas históricas. Mas a situação dos Estados Unidos é um pouco complexa, porque a inflação está acelerando lá. A última taxa de inflação divulgada no mês passado mostrou uma inflação anualizada de 2,9%, que é muito acima dos 2%, que é o ideal que o Fed queria manter. E isso significa que o Fed possivelmente deve subir a taxa de juros, como você mencionou corretamente no começo. O mercado espera mais duas altas de taxa de juros ainda esse ano. Porque essa é a receita do Federal Reserve, o Banco Central Americano, a mesma que se usa aqui no Brasil, inclusive, não é? Correto. De inflação em alta, eu vou lá e subo os juros. Correto, exatamente. Só que lá tem um impacto gigantesco na economia dos emergentes. Quando eu subo os juros americanos, boa parte dos recursos mais conservadores se voltam para a economia americana, que ganha, se for muito conservador, num juro mais alto do Tesouro americano. Ganha também porque as ações das empresas americanas estão subindo, ou seja, esse dinheiro é drenado dos mercados emergentes, né? Correto. E ele vai para os Estados Unidos num momento muito ruim para os emergentes, porque agora os emergentes têm muita dívida. Os últimos anos, os mercados acostumaram com um dólar muito baixo e o afrouxamento quantitativo, como eles gostam de falar lá nos Estados Unidos, que jogaram a taxa de juros lá embaixo. A taxa de juros ficou em zero por 8 anos, um absurdo. O excesso de liquidez que gerou no mundo foi demais. Então, os emergentes, empresas, pegaram muita dívida porque a dívida era muito barata e saíram fazendo investimentos que talvez não fossem os melhores. Agora que a taxa de juros começa a subir e as empresas estão ainda mais endividadas, e o dólar começa a ficar mais forte, o impacto para os emergentes é muito grande. Então, você vê a Turquia com problemas, a Argentina com problemas, a África do Sul, Brasil, acaba que é uma cadeia. Vou inverter a pergunta que eu vou fazer para aproveitar a sua resposta. Tem problema de contaminação forte, como houve em 98, por exemplo, quando a gente começou a crise na Ásia, crise na Rússia, crise na Argentina e crise no Brasil? Olha, já está tendo um pouquinho de impacto, sempre há. Então, se uma economia tem problema e o pessoal, e é um problema sério como a Turquia, o pessoal já procura a próxima, que foi a Argentina. Já começam a olhar para o Brasil, Indonésia, África do Sul, então, Índia talvez. Então, acaba que, por definição, o mercado já procura qual que vai ser o próximo dominó a cair. Então, os mercados emergentes, assim como vários mercados europeus e o FMI também, estão pedindo para o Powell para não subir os juros nos Estados Unidos mais, porque isso já está impactando todo mundo. Semana passada teve a reunião de Jackson Hole, onde os banqueiros centrais vão lá conversar sobre taxas de juros, etc. E o Powell pareceu, inclusive, bastante dovish, que é bastante acomodado, não tem intenção de subir muito a taxa de juros, nem muito rápido. E por isso que animou as bolsas todas, e elas estão aí no all-time high, nas máximas históricas, porque eles acham que a taxa de juros, que a farra do dinheiro barato vai continuar. Agora, é um risco muito grande, porque a gente vê empresas como Tesla, Netflix, WeWork, todas essas empresas que não conseguem dar lucro
A Netflix ainda dá, mas a Tesla tem 15 anos de história, nunca deu lucro. Que é a grande fabricante, aliás, uma das empresas queridinhas do mercado, porque é fabricante de carros elétricos, que está na onda do mundo hoje, porque é sustentável do ponto de vista ambiental, mas os negócios da empresa não são tão sustentáveis assim. Você tem escrito sobre isso com muita frequência, inclusive. Bastante. Me salta aos olhos o quão relaxado o mercado é com as ações da Tesla, porque o CEO é completamente maluco. O Elon Musk. O Elon Musk mente em absolutamente todos os pontos, é um mentiroso compulsivo. Ele disse que ia fechar o capital da empresa e depois disse que não vai fechar mais. Ele falou que ia fechar e os preços das ações subiram quase 14%. Marcelo, mas quando alguém diz que vai fechar o capital da empresa, normalmente as ações sobem. Correto. Ou seja, quem comprou na baixa vai vender na alta. Correto. E depois ele diz não vai fechar mais, ou seja, houve um movimento que mexeu com as ações, ou seja, alguém ganhou e alguém perdeu dinheiro, e não necessariamente da forma normal que se espera. A SEC americana, que é exatamente a CVM de lá, não se manifestou ainda de forma incisiva sobre isso, porque... Eles se manifestaram e falaram que a Tesla está sob investigação. A Tesla e o CEO Elon Musk estão sob investigação, porque o que ele fez foi fraude, foi manipulação de mercado. Você não pode fazer isso, isso é crime. Então, ele vai pagar por isso, certamente. E mais um dos problemas que ele trouxe para ele mesmo e para a empresa. A empresa hoje tem uma dívida absurda, não gera caixa, muito pelo contrário, ela consome caixa. Os carros que elas estão fabricando estão vindo com defeitos. Sábado mesmo teve mais um acidente com um dos carros fabricados pela Tesla. E a gente vê que a situação está caminhando para um desfecho horrível. E eu, há um tempo atrás, eu até escrevi que eu suspeitava que ela estava sob investigação da SEC e por isso mesmo que ela não conseguia levantar capital. Porque quando uma empresa está sob investigação da SEC, ela não pode levantar capital no mercado público. Pode no privado, não no público. Mas no privado é mais complicado, porque a pessoa fica com ação restrita, então é mais difícil isso. E agora se provou verdadeira a minha desconfiança, porque realmente a SEC avisou que está investigando o CEO, e avisou que está investigando a empresa também, e eu acredito que vai vir uma punição aí. Eu espero que venha uma punição exemplar, porque o que ele está fazendo é fraude, é manipulação de mercado, e isso é crime em qualquer lugar do mundo. Você acha que nós estamos com risco desse excesso de liquidez que tem hoje no mercado, ou seja, com essa possibilidade de o dinheiro barato, como você disse, buscando risco? Você fez menção da Argentina na primeira entrevista que você me concedeu aqui, no ano passado, inclusive. É verdade. E voltou a falar disso das entrevistas que se sucederam. A Argentina já recorreu ao FMI muito mais. Ela aderiu ao FMI depois que o Brasil, já recorreu ao FMI mais vezes. Tem uma promessa de greve geral lá agora. Eu tenho uma situação na Argentina que é delicada ainda. Tem um problema de quebra de confiança ali, de falta de confiança. Que economia é tudo. Sem confiança, nada vai adiante. Ou seja, eu tenho um risco de ter ali um problema de uma hora para outra parar a liquidez e aí eu ter problemas no mundo inteiro? Olha, o problema da Argentina sempre houve. Quando a gente conversou há um ano, da primeira vez que eu falei dos problemas da Argentina, o país era o queridinho do mercado. Todo mundo estava comprando a Argentina. Eu falei, gente, a Argentina tem vários problemas. E títulos do quê? De 100 anos na época? Ela lançou, você lembra que a gente conversou sobre isso? Títulos de 100 anos. Eu falei, que insanidade, o pessoal está comprando título de 100 anos no país. Nos últimos 100 anos, a Argentina já entrou em default 8 vezes. A última não tem deu 4 calote. anos. Default é calote, exatamente, não pagou o que devia. E as pessoas se esquecem isso, porque tem dinheiro barato e eles estão precisando investir o dinheiro, então eles compram um bond argentino. Agora, a Argentina já recorreu ao FMI, vários outros fundos, abutres, já emprestaram dinheiro para a Argentina recentemente, e ela parece que o problema dela não acaba, porque é um país que tem pouca liquidez, o Brasil tem mais reservas, o Brasil é um país maior, tem uma economia maior, mais diversificada. A Argentina está sofrendo por causa disso, e é uma característica dos mercados emergentes. Enquanto tem muito dinheiro sobrando, eles fazem a farra. A hora que a liquidez começa a enxugar, que a gente vê quem está com problema. Então, os problemas que a Argentina tinha no ano passado continuam hoje, nada mudou. Acontece que no ano passado o mercado se recusava a ver e hoje o mercado está vendo. Mesma coisa da Tesla. A Tesla está cheia de problemas, mas hoje o mercado se recusa a ver. Talvez daqui a um ano a gente converse e o preço seja outro da ação, mas nada muda nesse período.
a trajetória é de problemas e mais problemas. Marcelo, em 30 segundos, só para retomar um ponto anterior da sua entrevista. Você falou que o momento, dado esse alto crescimento da economia americana e com a China, nós temos hoje uma moeda desvalorizada, o que é? Você está recomendando uma política comercial agressiva com a China, ou seja, vender mais ainda? Olha, se eu fosse uma empresa brasileira que exportasse, eu ia estar tentando fazer contatos com os chineses e tentar exportar mais, porque os chineses acabam se aproximando mais da gente, porque eles vão ter problemas vendendo para os Estados Unidos e, por consequência, estão aumentando as barreiras para os produtos americanos também na China. Então, é uma chance dos brasileiros entrarem lá com novos produtos, novas tecnologias e adquirir coisas também, fazer uma parceria bacana de contrato para que seja boa para os dois. Marcelo fez citação a fundos da Abutre, são fundos que compram títulos de alto risco pelo mundo, obviamente exigindo um retorno muito alto, mas normalmente são títulos que o mercado rejeitaria em condições normais, eles apostam nisso, mas obviamente que querem um retorno muito grande. Não negociam no mercado saudável, não é exatamente isso. Correto. Marcelo, obrigado pela gentileza da entrevista uma vez mais. Eu que agradeço, um prazer grande. Bom retorno a Sydney, você volta a Sydney na Austrália quando? Semana que vem. Semana que vem, obrigado mais uma vez. Obrigado eu. Marcelo Lopes conversou conosco, da L2 Capital. O Cenário Econômico termina aqui. Obrigado pela sua companhia, pela audiência. Boa noite a você. Até amanhã.